Você já se perguntou o que realmente acontece quando dois dos líderes mais poderosos e controversos do planeta se encontram a portas fechadas? E se essa reunião, aguardada com ansiedade por analistas e governos, revelasse muito mais do que simples formalidades diplomáticas? Prepare-se para adentrar os bastidores de um encontro que desafiou expectativas, reacendeu velhas chamas e lançou novas luzes sobre o futuro das relações internacionais. Uma conversa franca, onde a história e a geopolítica se entrelaçam, e cada palavra dita pode mudar o curso dos acontecimentos. Neste vídeo, vamos dissecar a declaração conjunta de Donald Trump e Vladimir Putin após sua reunião, explorando os pontos cruciais de suas falas, as entrelinhas das suas mensagens e o impacto potencial desse diálogo para a Ucrânia, as relações bilaterais e o cenário global. Abordaremos a surpreendente camaradagem, as referências históricas e a busca por um novo caminho em meio a um período de tensões sem precedentes. Tudo será explicado de forma clara e acessível para que você compreenda a profundidade e as implicações desse encontro histórico. Não perca nenhum detalhe dessa análise que vai além das manchetes. Para ficar por dentro de todas as análises e desdobramentos que moldam o cenário político mundial, siga agora o canal Politic News 366 e ative as notificações. Sua dose diária de informação e análise profunda está aqui. O cenário era de expectativa. Jornalistas com seus telefones e câmeras em punho aguardavam ansiosamente a declaração conjunta de Donald Trump e Vladimir Putin. O protocolo ditava uma formalidade, mas o que se seguiu foi um vislumbre de uma dinâmica diferente. Trump, com um gesto aparentemente simples, indicou que Putin deveria falar primeiro, quebrando a rigidez esperada e estabelecendo um tom de deferência mútua que surpreenderia muitos. A linguagem corporal, os olhares e a aparente cordialidade entre os dois líderes já sinalizavam que aquela não seria uma coletiva de imprensa comum, mas sim um palco para uma mensagem cuidadosamente orquestrada. Putin iniciou sua fala com um agradecimento ao colega americano pelo convite para o encontro, ressaltando a lógica de se reunirem ali, no Alasca. Ele enfatizou a proximidade geográfica entre os dois países, separados apenas pelo Estreito de Bering, e a existência de ilhas que servem como pontes naturais. A menção a essa vizinhança, muitas vezes esquecida em meio às tensões geopolíticas, serviu como um gancho para uma retrospectiva histórica que buscaria resgatar um espírito de cooperação. Putin, inclusive, saudou Trump com um "bom dia, querido vizinho. Muito prazer em vê-lo com boa saúde e vivo", demonstrando uma informalidade calculada. O presidente russo mergulhou em um passado comum, evocando a história compartilhada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele lembrou a lendária ponte aérea no Alasca, que supriu aeronaves e equipamentos em meio ao gelo, e a colaboração entre pilotos russos e americanos que arriscaram suas vidas por uma vitória comum. A existência de memoriais dedicados a essa parceria, tanto na Rússia, em Magadão, quanto nos Estados Unidos, foi destacada como um testemunho de uma herança que, segundo Putin, deveria ajudar a reconstruir as ligações mútuas e benéficas entre as nações. Essa evocação do passado glorioso serviu como um apelo à camaradagem e à superação das dificuldades atuais. Putin reconheceu abertamente o período de relações difíceis entre os dois países nos últimos 4 anos, classificando-o como um dos piores desde a Guerra Fria. Ele enfatizou que essa situação não beneficiava nenhuma das partes
e que era imperativo emendar a situação e seguir em frente para o diálogo, especialmente em um encontro pessoal entre chefes de Estado, que, segundo ele, deveria ter acontecido há muito tempo. Essa franqueza, vinda de um líder conhecido por sua postura reservada, adicionou um peso significativo à sua declaração. Ele mencionou contatos diretos com Trump, conversas abertas por telefone e a atuação de enviados especiais e ministros das relações exteriores, indicando um esforço contínuo de comunicação. Um dos pontos centrais da discussão, como esperado, foi a situação na Ucrânia. Putin afirmou que a questão ucraniana tem a ver com ameaças fundamentais à segurança russa e reiterou que a Ucrânia é uma nação de irmandade, com raízes comuns. Ele descreveu o que aconteceu como uma tragédia e expressou o interesse sincero da Rússia em um fim para o conflito. No entanto, ele ressaltou que para um acordo duradouro é preciso eliminar as raízes primárias do conflito que, segundo ele, são as preocupações legítimas da Rússia em reinstalar uma segurança equilibrada na Europa e no mundo. Ele também mencionou que Trump, pessoalmente, tentou facilitar a resolução do conflito na Ucrânia. Putin concordou com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser assegurada e expressou a prontidão da Rússia para trabalhar nesse sentido. Ele manifestou a esperança de que os acordos alcançados no encontro aproximem o objetivo de paz na Ucrânia e que Kiev e as capitais europeias percebam a abordagem construtiva da Rússia. A mensagem era clara: a Rússia busca uma solução, mas dentro de suas próprias condições de segurança, e espera que o novo governo ucraniano e as capitais europeias trabalhem de forma construtiva. Além das questões de segurança, Putin destacou o potencial de cooperação econômica entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele mencionou o aumento do comércio bilateral, crescimento de 20% desde a chegada do novo governo americano, e a existência de um tremendo potencial em áreas como tecnologia, comércio, setor digital e exploração espacial. A cooperação no Ártico e as relações entre o Extremo Oriente russo e a costa oeste dos Estados Unidos também foram apontadas como possíveis avenidas para o trabalho conjunto. O presidente russo enfatizou a importância de os dois países virarem a página e voltarem à cooperação. Ele fez uma analogia com a fronteira entre a Rússia e os Estados Unidos, onde é possível passar de um dia para o outro literalmente, e expressou a esperança de que essa transição seja bem-sucedida também na esfera política. Agradeceu a Trump pelo trabalho conjunto e pela conversa confiável, ressaltando a importância de ambos os lados terem uma ideia clara do que querem conquistar. Putin finalizou sua fala expressando a esperança de que os acordos sejam um ponto inicial para relações mais pragmáticas e benéficas entre os dois países. Donald Trump, por sua vez, iniciou sua fala elogiando a profundidade da conversa e a produtividade da reunião. Ele afirmou que houve muitos pontos de concordância, embora alguns dos maiores desafios ainda não tivessem sido totalmente resolvidos. Trump destacou a ausência de um acordo final, mas expressou confiança de que há um caminho a seguir. Ele mencionou que ligaria para o presidente Zelensky para falar do encontro, indicando uma preocupação em manter a Ucrânia informada sobre os desdobramentos e a necessidade de um acordo entre as partes. O presidente americano fez questão de ressaltar a relação ímpar que sempre teve com Putin, apesar das reuniões muito duras e das interferências causadas pelas fake news sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016. Ele sugeriu que essa questão
poderia ser deixada para trás, pois dificultou os negócios na época. Essa fala de Trump, ao mesmo tempo em que buscava minimizar as acusações de interferência, reforçava a ideia de uma conexão pessoal e de confiança com Putin, algo que sempre gerou controvérsia em seu mandato. Ele também mencionou que o país agora é o país mais quente do mundo e que estão ansiosos para negociar. E aqui chegamos ao ponto de virada. O ápice dessa narrativa que desafia a compreensão. Putin, com uma convicção surpreendente, afirmou que, se Trump fosse presidente, não haveria guerra, e que ele poderia confirmar essa verdade. Essa declaração, vinda de um líder que é frequentemente retratado como um adversário, não é apenas um elogio. É uma hecatombe informacional, uma bomba retórica que explode no cenário geopolítico. Ela sugere uma cumplicidade, uma visão compartilhada de mundo que vai além das tensões superficiais e que pode ter implicações profundas para o futuro da Ucrânia e da segurança global. Será que essa afirmação é uma prova de uma aliança secreta ou apenas uma jogada de mestre para desestabilizar o cenário político ocidental? A sensação de que algo grandioso e irreversível está prestes a acontecer é palpável. E a pergunta que ecoa é: estamos presenciando o início de uma nova ordem mundial ou apenas o prelúdio de um conflito ainda maior, onde as linhas entre o certo e o errado se tornam cada vez mais tênues? E agora, o que faremos com essa informação que pode redefinir nossa percepção de poder e justiça? Trump, por sua vez, reforçou a ideia de uma relação de negócios e confiança muito forte com Putin, expressando a crença de que, seguindo esse caminho, o conflito na Ucrânia poderia ter um fim mais cedo. Ele agradeceu a Putin e sua equipe e fez um convite inesperado: a próxima vez em Moscou. Essa frase, dita com um tom de camaradagem, selou o tom do encontro. Não houve oportunidade para perguntas dos jornalistas, deixando a imprensa e o mundo com mais perguntas do que respostas. A ausência de um questionamento direto amplificou a mensagem de união e propósito entre os dois líderes, deixando um rastro de especulações e incertezas sobre o que realmente foi discutido e acordado. Trump finalizou expressando o desejo de interromper o número de mortes na guerra e a expectativa de vê-lo em breve. Independentemente das interpretações e das consequências futuras, o encontro entre Trump e Putin no Alasca marcou um ponto de inflexão nas relações internacionais. A ausência de perguntas da imprensa, a cordialidade em comum e as declarações que desafiaram a narrativa ocidental estabelecida deixaram um legado de incerteza e especulação. O que realmente foi acordado nos bastidores? Quais foram as concessões mútuas? E como esse diálogo, tão criticado por uns e elogiado por outros, moldará o futuro da geopolítica global? Esse encontro não é apenas sobre dois líderes. É sobre a redefinição de alianças, a busca por novas ordens mundiais e o desafio às estruturas de poder estabelecidas. A promessa de Putin de que não haveria guerra se Trump fosse presidente é uma provocação direta aos críticos e um aceno aos defensores de uma abordagem mais pragmática nas relações internacionais. O convite de Trump para Moscou é um símbolo de uma reaproximação que muitos consideravam impossível. O mundo agora observa, ansioso e apreensivo, os próximos capítulos dessa saga que pode reescrever a história. Ao final desta imersão no encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, somos confrontados com uma série de questionamentos que transcendem a mera análise política. O que significa, de fato, a busca por um diálogo,
em meio a um cenário de profunda desconfiança e rivalidades históricas. A aparente camaradagem entre esses dois líderes é um sinal de uma nova era de cooperação, ou apenas uma estratégia para desestabilizar as alianças existentes e redefinir o tabuleiro geopolítico a seu favor? E qual o impacto real de declarações que, à primeira vista, parecem desafiar a lógica e a narrativa predominante? Essa narrativa nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do poder, a complexidade das relações internacionais e a fragilidade da paz em um mundo cada vez mais interconectado. A Ucrânia, que foi o pano de fundo para grande parte da discussão, emerge como um símbolo das tensões e dos desafios que ainda precisam ser superados. Que lições podemos tirar desse encontro? Como podemos discernir a verdade em meio a uma avalanche de informações e contra-informações? E qual o nosso papel como cidadãos diante de um cenário tão complexo onde o futuro da segurança global está em jogo? A resposta a essas perguntas reside na nossa capacidade de questionar, de buscar a verdade e de exigir transparência e responsabilidade de nossos líderes. Se essa análise detalhada e sem rodeios despertou sua curiosidade e te fez enxergar além das manchetes, não guarde essa informação só para você. Comente abaixo suas opiniões sobre esse encontro histórico e o que você acredita que o futuro reserva para as relações entre Europa e Rússia. Deixe seu like se você valoriza um conteúdo que desvenda os bastidores do poder e busca a verdade. Salve este vídeo para revisitar e compartilhar com amigos e familiares que precisam entender o que realmente está em jogo. Compartilhe em suas redes sociais e ajude a espalhar essa discussão vital. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pensadores críticos, siga agora o canal @politicnews369 e ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises exclusivas. Juntos, podemos desvendar as verdades que moldam o nosso mundo. Avante, desbravadores da informação!